Vamos continuar nosso estudo de escatologia. Nós falamos no vídeo passado sobre diferentes escolas escatológicas, né? Nós falamos que existe o pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. E diferentes escolas escatológicas com respeito à grande tribulação e ao arrebatamento. Também nós falamos que tem diferentes perspectivas escatológicas. Futurista, preterista, histórico, idealista. Muito bem, então nós vamos começar hoje falando nossa posição escatológica. Nós temos uma posição escatológica e nós somos amilenistas, né? Eu sou amilenista. Pós-tribulacionista e nós temos uma perspectiva histórica da profecia bíblica, tá? Então essa é a nossa posição escatológica. Sendo essa a nossa posição escatológica, então a cronologia dos eventos escatológicos para nós é essa aí, ó. O milênio, nesse caso, se fosse pré-milenista, o milênio seria uma dos últimos eventos escatológicos que seria apresentado. No nosso caso, o milênio é o primeiro evento, porque é o evento que nós já estamos vivendo, né? E juntamente com o milênio, prisão de Satanás e o reinado de Cristo, apostasia, anticristo e grande tribulação, segunda vinda, arrebatamento, juízo final e novos céus e nova terra. Então, o amilenismo tem essa cronologia dos eventos escatológicos. Primeira coisa é o milênio, porque já está acontecendo. A prisão de Satanás, porque dentro do amilenismo, Satanás já está preso. O reinado de Cristo, porque Cristo já está reinando com a igreja. A apostasia, que ainda é futura ou talvez já esteja acontecendo. O anticristo e a grande tribulação. Segunda vinda, e junto com a segunda vinda o arrebatamento, e já também junto o juízo final. São eventos sós. E novo céu e nova terra. Então essa é a cronologia para nós, tá? Por que tantas interpretações diferentes, né? A gente viu lá, como eu disse lá atrás, muitas posições escatológicas diferentes. Por que isso, né? Por que nós não pensamos igual? Por que nós não temos uma única escola escatológica? Por que tanta diferença de opinião, né? Eu acho que talvez você alguma vez já se perguntou isso, né? Por que a escatologia ela é tão difícil e é uma dos assuntos bíblicos que mais diverge as opiniões dos crentes? Por que isso, né? Então vejam bem, olha essa imagem aí. Nós temos de um lado alguém vendo 4, de outro alguém dizendo que não, é 3. E olha o que está escrito aqui embaixo. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Então, um está olhando por uma perspectiva e o outro está vendo por outra perspectiva. Eles estão olhando o mesmo objeto, porém em perspectivas e pressupostos diferentes, o que vai fazer com que eles cheguem a conclusões diferentes. Então, observe bem. Isso é precisamente o que vai nos levar à divergência de opiniões com respeito à escatologia. Eu volto a perguntar, por que nós pensamos tão diferentes dentro da escatologia? Em primeiro lugar, porque nós partimos de pressupostos diferentes, tá? Então, a primeira coisa que faz com que haja pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, tem a ver com seus pressupostos. Em primeiro lugar, tem a ver com seus pressupostos. Nós partimos de pressupostos diferentes.
Então, porque nós partimos de pressupostos diferentes, a nossa conclusão vai ser com certeza diferente. É como, por exemplo, duas sementes plantadas. Se você planta uma semente de manga, eu falo manga porque aqui no Pará, onde eu moro, tem muita manga, né? Então, manga e outra semente de açaí, obviamente, se a semente, que são os pressupostos, né? Imagina os pressupostos como se fossem sementes de uma árvore. Então, se a semente, que são os pressupostos, são diferentes, obviamente, o que vai crescer ali? Na semente da manga, vai nascer uma mangueira que vai dar frutos, que é manga, né? Na semente de açaí, vai crescer açaizeiro, onde vai dar que fruto? O açaí. Então, por causa da semente que é diferente, obviamente os frutos são diferentes também. Então, nós partimos de pressupostos diferentes. Observe bem. O primeiro pressuposto é como interpretar a relação de Deus com a humanidade. Tá? Então, essa é a primeira diferença que há entre nós. O primeiro pressuposto diferente entre nós é a relação de Deus com a humanidade. Há duas maneiras de nós interpretarmos a forma como Deus se relaciona com a sua criação, com a humanidade. A forma como Deus administra a história. Tá? Por um lado, nós temos o dispensacionalismo. Tá? Não sei se você já ouviu falar sobre o dispensacionalismo. A maioria das igrejas brasileiras, elas são dispensacionalistas. Tá? Batistas, Assembleia de Deus, igrejas neopentecostais. Então, eles são a maioria. O dispensacionalismo é um sistema interpretativo novo. Novo no que diz respeito a toda a história, né? Surgiu, se eu não me engano, e se eu estiver errado podem me corrigir, surgiu ou no final do século XVIII para o XIX, ou no final do século XIX para o XX. Então, é novo, né? É bem novo. Antes disso, a igreja era aliancista. Então, antes do dispensacionalismo surgir nesse período, não se falava da divisão da história em dispensações, porque o dispensacionalismo é um sistema interpretativo que vê a história dividida em diferentes e desconectas dispensações. Deus lida com a humanidade em épocas diferentes, que eles chamam de dispensações, essas épocas. E não dá para nós falarmos, perdemos tempo aqui com essa divisão, porque os dispensacionalistas eles são muito divergentes quanto à quantidade de dispensações. Mas o que caracteriza eles é dizer que a história se divide em diferentes dispensações e que Deus lida de maneira diferente com o povo, com a humanidade, nessas diferentes dispensações. Tá? Agora, quantas dispensações existem, aí eles vão divergir sobre a quantidade, mas todos eles acreditam nisso. Isso faz com que eles vejam Israel e igreja como povos distintos. Então, eles não fazem uma... Para eles, Israel é Israel e igreja é igreja. São povos diferentes. Por isso, recebem profecias e promessas diferentes. Promessas e profecias que foram feitas a Israel como nação têm que se cumprir em Israel como nação. E promessas e profecias que são dirigidas à igreja têm que se cumprir na igreja. Então, são povos diferentes. Então, essa é a primeira diferença entre nós. Porque se algum texto no Antigo Testamento for dirigido a Israel, eles esperam que isso se cumpra em Israel. Não pode se cumprir essa profecia, por exemplo, na igreja. Porque eles não veem a Israel como sendo a igreja. E a igreja como sendo a continuidade de Israel. Não, para eles são povos distintos.
Então essa é a primeira diferença. A outra maneira de interpretar a relação de Deus com a humanidade é o aliancismo, que é mais antigo. Desde os primeiros pais da igreja, a igreja era aliancista. Os reformadores todos eram aliancistas. E o aliancismo, então, é a forma de ver a relação de Deus com a humanidade de maneira pactual. Ou seja, Deus tem uma aliança. Essa aliança, ela percorre toda a Escritura, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 20, que chama essa aliança de eterna aliança. Então, nós que somos aliancistas, eu sou aliancista, nós cremos que na Bíblia só há uma aliança e por causa disso só há um povo, que é a igreja. O que Israel é? Para nós, Israel é a igreja. E o que a igreja é? É a continuidade e a expansão do povo de Deus que começou lá com Adão. Então, se você perguntar para um dispensacionalista, quando começou a igreja? O dispensacionalista vai dizer, a igreja começou em Pentecoste. Nem os apóstolos faziam parte da igreja. Se você perguntar para um aliancista, quando surgiu a igreja, o aliancista vai dizer, a igreja surgiu lá no Éden e Adão foi o primeiro crente. Então, olha a diferença, né? Então, por que nós partimos desse pressuposto? É diferente. Então, para nós, as profecias que foram feitas a Israel e as promessas que foram feitas a Israel, boa parte delas se cumprem na igreja. Por isso, a gente crê que o milênio já está acontecendo. Os dispensacionalistas dizem, não, isso tem que se cumprir em Israel, então eles jogam lá para o futuro mesmo, depois da volta de Cristo. Então, deu para vocês entenderem aí esse primeiro pressuposto do qual nós partimos? Então, isso vai levar nós a conclusões diferentes na escatologia. Nós vamos ver a igreja como sendo o Israel de Deus, e eles vão ver a igreja como sendo um povo distinto de Israel, por isso é necessário cumprir em Israel o que foi prometido, que não foi cumprido com a vinda do Messias. Para nós não, já se cumpriu lá de maneira espiritual na igreja. Então, aqui nós já vemos a primeira diferença, tá? Que é ver a relação de Deus com a humanidade por meio de diferentes dispensações, ou ver como sendo uma única aliança que percorre toda a Escritura, que une a Escritura numa única revelação e que une o povo de Deus num único povo, não havendo distinções. Para nós, só há um testamento. Não há essa divisão entre Antigo e Novo Testamento. Existe só um testamento, só existe um evangelho, só existe um meio de salvação, que é pela graça mediante a fé. Mas eles fazem essas distinções e há muita diferença entre eles, então não dá para dizer como algo unânime entre eles, né? Mas tem pessoas que chegam a dizer que no futuro Deus vai reerguer o templo de Salomão e vai voltar ao sacrifício de animais de novo, enfim, um monte de coisa que a cruz de Cristo já aboliu. Então, mas nem todos falam isso, claro, né? Então, veja, nós temos essa diferença, né? A segunda diferença, segundo pressuposto que vai fazer com que nós cheguemos a conclusões escatológicas diferentes, é o método de interpretação das profecias bíblicas. Ou seja, a forma como nós interpretamos o texto bíblico. Então, primeiro, a maneira como nós interpretamos a relação de Deus com a humanidade. E segundo, a maneira como nós interpretamos o texto bíblico. Como interpretar o texto bíblico? Há duas maneiras, né? Literal e simbólico. Então, há duas formas de nós interpretarmos o texto bíblico. De maneira literal e de maneira simbólica, tá?
Porque há duas maneiras de interpretar o texto bíblico. Não podemos interpretar o texto sempre literalmente. Vejam bem, o ideal é interpretar o texto sempre literal. O ideal que eu digo, preferencialmente, a Bíblia deve ser interpretada de maneira literal, tá? Preferencialmente. Se eu estou diante de um texto e eu tenho uma dúvida sobre como interpretar esse texto, preferencialmente, a minha interpretação tem que ser primeiramente literal. Se a interpretação literal não fizer sentido, aí eu parto para a interpretação simbólica, figurada, espiritual do texto. Mas deve ser primeiramente literal. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que Noé, ele construiu uma arca, e inclusive a Bíblia registra as medidas exatas dessa arca. Eu devo entender isso como sendo literal ou como sendo figurado? Literal. Era uma arca de verdade. Não era uma coisa mitológica. Então, preferencialmente, eu tenho que interpretar a Bíblia de maneira literal, tá? De um modo geral. Mas observe bem. Como eu já disse, há textos que não tem sentido ser interpretados literal. Então, por isso, eu preciso interpretar ele de maneira simbólica. E observe bem. Existem, então, textos, né, que exigem uma interpretação simbólica, certo? Então, nós não podemos interpretar a Bíblia sempre literalmente, porque senão eu vou criar também uma interpretação muito equivocada. Eu quero dar aqui alguns exemplos de alguns textos que não podem ser interpretados de maneira literal. Vocês vão perceber que existem alguns textos que eles exigem uma interpretação simbólica, figurada, espiritual. Vou dar aqui alguns exemplos de alguns textos que não podem ser interpretados literalmente, para você ver que é impossível você interpretar a Bíblia sempre literalmente, porque tem textos como esses que eu vou citar aqui, e esses são alguns exemplos apenas. Há outros textos que também obrigatoriamente, porque uma interpretação literal não vai fazer sentido, então obrigatoriamente você vai precisar interpretar simbolicamente. Por exemplo, olha só, esse texto aqui, ele está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Olha o que está escrito lá. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Faz sentido uma interpretação literal desse texto? Ele está mandando nós pegarmos o pão e lançarmos sobre as águas. E nós devemos esperar. Ele diz, por que nós devemos fazer isso? Porque depois de muitos dias nós vamos achar. Então, se você pegar um pão e você lançar na água, é certo que realmente depois de muitos dias você vai achar esse pão? Então, faz sentido isso? Será que literalmente ele quer dizer que nós devemos pegar um pão e lançar sobre as águas e esperar depois de muitos dias que nós vamos achar o pão? Não faz sentido. Então, esse é um texto que, não, se for entendido literalmente, vai ser difícil você explicar
o absurdo que você vai criar se você interpretar literalmente. Outro exemplo aqui, ó. Esse texto está lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Olha o que o texto diz. Quem disse isso aqui foi Jesus. Olha o que ele disse. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Aí lá no versículo 30 ele diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então o que Jesus está ensinando aqui? Mutilação? Será que ele está ensinando realmente que nós devemos tirar o nosso olho, arrancar o olho? Será que ele está ensinando que nós devemos literalmente cortar a nossa mão para não pecar? Bom, se fosse assim, o céu estaria cheio de pedaços de gente, porque pecamos, né? Mesmo tendo nascido de novo, nós pecamos. Então, ele não está dizendo, não está ensinando que realmente, literalmente, devemos arrancar o olho, cortar a mão. Ele está usando uma figura de linguagem para, por meio dessa figura, transmitir uma mensagem. Ou seja, o que ele está dizendo é: seja radical com o pecado. Tome decisões radicais para evitar o pecado. Mas ele usa essas figuras de linguagem. Arranca teu olho, corta tua mão. Obviamente não é mutilação que ele está ensinando aqui. E o último texto que eu quero usar como exemplo, como eu já falei, há muitos outros textos, mas eu quero só mostrar para vocês que é impossível você interpretar a Bíblia sempre literalmente, né? Você tem que interpretar ela preferencialmente literalmente, mas como textos como esses, é impossível interpretar literalmente. Olha o que ele diz lá em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Bom, Jesus é a porta, ele é uma porta, literalmente uma porta. Obviamente, ele não está ensinando que ele é uma porta, literalmente, né? O que ele quer mostrar é que ele é o único meio de acesso a Deus, que é impossível termos acesso a Deus por um outro caminho que não seja a relação com Ele. Para isso, ele vai usar uma figura de linguagem, um símbolo, né? Porque ele quer transmitir uma mensagem. Ele vai dizer: eu sou a porta. Todo mundo entendia na época dele o que era uma porta e o que ele queria dizer com essa frase: eu sou a porta. Ele não é uma porta de verdade. Ele é o único meio de acesso a Deus. Então, esses textos e muitos outros textos, eles mostram que é impossível você interpretar a Bíblia sempre literalmente. Então, preferencialmente literalmente. Se a interpretação literal não fizer sentido, então você deve interpretar ela simbolicamente. Então, eu só quis colocar esses textos para nós entendermos isso, tá? Por que há duas interpretações da Bíblia, literal e simbólica, né? Porque alguns textos não faz sentido interpretar literalmente. Uma outra razão, né, para você interpretar a Bíblia não sempre literalmente, mas às vezes simbolicamente, é que a Bíblia ela foi escrita com vários estilos literários diferentes. Na Bíblia você vai encontrar poesia, você vai encontrar parábola, você vai encontrar provérbios, você vai encontrar narrativa, você vai encontrar texto profético, você vai encontrar texto apocalíptico, como o livro de Apocalipse, como o livro de Daniel, como Zacarias. São textos apocalípticos, né? Então, há uma
diversidade de gêneros literários usados na Bíblia, e dependendo do gênero literário, você a preferência de interpretação muda. Por quê? Porque se, por exemplo, você está aqui com Eclesiastes, que é um livro poético, né? Tem Salmos, que é um livro poético. Se você está lendo um livro desse que é poético, qual a preferência de interpretação desses textos? Não é literal, porque você tem uma poesia, está diante de uma poesia. E poesia você nunca interpreta ela literalmente. Não significa que não hajam coisas literais no texto. Quer dizer que a preferência é simbolicamente, porque você sabe que é um estilo literário que exige isso. Então, veja, de um modo geral, a Bíblia deve ser interpretada de maneira literal. Se a interpretação literal não fizer sentido, então a interpretação passa a ser simbólica, figurada, espiritual. Porém, dependendo do estilo literário que você estiver lendo, a preferência da interpretação muda. A Bíblia deve ser interpretada de acordo com o seu estilo literário. No caso, por exemplo, de uma poesia, no caso de um texto apocalíptico, a tendência, a preferência, como eu já disse, não significa que não vai haver coisas literais no texto, mas que preferencialmente o texto em si exige uma interpretação mais figurada. Tá? Então, essa é a grande diferença entre nós e os pré-milenistas, por exemplo. Por quê? Porque os pré-milenistas eles têm uma tendência de interpretar o texto sempre literal, independente do estilo literário que eles estiverem lendo. Uma das características do dispensacionalismo, por exemplo, é interpretar o texto sempre literal. E com isso eles ignoram elementos simbólicos. E ignoram, não que eles ignoram elementos simbólicos, né? Mas eles ignoram o estilo literário no qual aquele texto está escrito. E já a gente vai explicar melhor isso, né? Mas a princípio guardem isso, gravem isso, né? Por que nós temos tantas interpretações diferentes com relação à escatologia? Primeiramente, porque nós partimos de pressupostos diferentes. E o primeiro pressuposto diferente é porque é a maneira de lidar, de Deus se relacionar com a humanidade. Ou ele se relaciona por meio do dispensacionalismo, ou ele se relaciona por meio do aliancismo. Ou é de maneira pactual, ou é de maneira dispensacionalista. Né? E também a forma de interpretar o texto. Né? Os pré-milenistas têm uma tendência, uns mais do que outros, mas têm uma tendência de interpretar o texto sempre literal. Textos proféticos, por exemplo. Textos apocalípticos, por exemplo. Eles interpretam literal. Eles têm essa tendência, né? E nós, de acordo com a literatura usada no texto, a preferência muda. Se eu estou diante de um texto poético, eu vou interpretar como uma poesia. Se eu estou diante de um texto apocalíptico, eu vou interpretar como um texto apocalíptico. Não significa que não vai haver coisas literais. Porém, o texto em si, ele exige uma determinada preferência de interpretação. Então, por causa desses pressupostos, nós não conseguimos concordar nunca. Por quê? Porque eu sempre vou ver uma continuidade do povo de Deus. Começa com Israel, mas que continua na igreja, é só um povo.
Então não há diferença, não há distinção. E os dispensacionalistas vão ver essa distinção. Para mim, as profecias feitas a Israel se cumprem, na sua maioria, na igreja. O dispensacionalista não, ele diz que tem que se cumprir um dia em Israel. E textos como o Apocalíptico, a minha preferência é de interpretar simbolicamente. Eu vou ver a descrição como símbolos que transmitem uma mensagem. Quando eu vejo o Apocalipse, por exemplo, falar que Satanás é um dragão, que tem tantas cabeças, obviamente eu não creio que Satanás é um dragão. Satanás é um espírito, né? Ele não é um dragão, não é físico, não tem forma. Então, para mim, esse é um símbolo que vai transmitir uma mensagem. O texto quer dizer algo sobre ele, sobre as ações dele. E alguns vão querer literalizar tudo. E aí nós vamos, com certeza, divergir. Tá? Então, essas são as razões para que faz com que na escatologia tenhamos opiniões tão diferentes e que, infelizmente, nunca vamos concordar por causa desses pressupostos.